Chegando para nossa live, um excelente dia, mais um dia na presença de Deus. Graças a Deus o dia hoje está bem gostoso, está um dia quentinho e mais um dia nós vamos para a palavra do Senhor. Nós estamos na leitura de Levíticos, né? E tendo a sabedoria através da palavra, nós lideramos nossa mente. O metro quadrado mais caro que você tem na vida é a sua mente. Então você não deve deixar nenhum centímetro, nada, né? Não tem nenhum metro, mas vamos lá, né? Aquilo que realmente faz a diferença é o território da tua mente. É o território daquilo que você constrói com a sua mentalidade. Então, tudo que for de erva daninha, que for de coisas que as pessoas tentam colocar na tua mente, toma muito cuidado para que você busque a sabedoria. E onde é que eu busco a sabedoria, Cíntia? Na palavra, meu povo. A palavra de Deus, ela vem como uma instrução, uma direção sobre os princípios. E onde tem princípio, tem prosperidade. Eu não prospero sem princípio. Então, vamos pedir ao Espírito Santo para trazer a palavra, né, o discernimento dela, em nome de Jesus. E quando uma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque ouviu ou porque soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo, ele será imundo e culpado. Imundo e culpado, porque antes tinha essa questão de animais impuros, né? Ou tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a imundícia, com que se faça imundo, e se for culto e souber disso, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente em seus lábios, para fazer o mal, fazer o bem, em tudo que um homem pronuncia temerariamente com juramento, ele for oculto e souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que culpado, sendo numa dessas coisas, confessará aquilo que pecou. E sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea, um gado miúdo, uma cordeira, uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. Mas se em sua mão não houver recurso para o gado miúdo, então trará para a expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas, 2 pombinhos, uma para a expiação do pecado, outra para o holocausto. E o sará no sacerdote, o qual for primeiro oferecerá aquele que é a expiação do pecado. E com sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue a expiação do pecado aspergirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobrejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, em sua mão não houver recursos de 2 rolas, 2 pombinhos, então aquele que pecou trará sua oferta a 10ª parte do efá de uma flor de farinha, para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem porá em cima do incenso, por conta da expiação do pecado. E a trará o sacerdote tomará a sua mão cheia de memorial e a queimará sobre o altar, em cima de ofertas queimadas pelo Senhor. A expiação do pecado é. Assim o sacerdote, que ela fará a expiação do pecado que cometeu em alguma dessas coisas, ele será perdoado. E o restante será o sacerdote com oferta de alimentos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão, pecado por ignorância, nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, e os ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para a expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar, coisas sagradas, e ainda acrescentará a 5ª parte, e dará ao sacerdote assim, o sacerdote com um carneiro de expiação, e fará expiação por ele, ser-lhe-á perdoado o pecado. E algumas das pessoas pecadas fizeram contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo ela será culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, um rebanho,
conforme sua estimação, para a expiação da culpa. Expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará a expiação do erro que cometeu sem saber, ser-lhe-á perdoado. Expiação da culpa certamente fez culpado diante do Senhor. Expiação de culpa certamente fez culpado diante do Senhor. Então aqui está falando de pecados que as pessoas têm consciência, que elas não têm consciência. Em pecados pequenos, pecados, vamos dizer, de distrações, né? Para a pessoa não ter o conhecimento. Então aqui é muito oferta de reparação, que deve primeiro confessar, nada que fica oculto é tratado, né? Oferecer um animal e tem a restauração, que é a expiação. Depois da expiação, a pessoa ela recebe a liberação do pecado, né? Então o primeiro ponto aqui que a gente vê é o silêncio diante da injustiça também é pecado. Então nós somos aqui chamados para sermos voz profética, poder levar a luz às pessoas. E a luz é a verdade. E a verdade está onde? Na palavra. Por isso que a gente vem todos os dias aqui iluminar a sua mente. Segundo ponto, a pureza não é apenas externa, é racional e espiritual, certo? Terceiro ponto, a importância de confessar, onde gera uma cura, né? Depois Jesus vem e diz, olha, nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para que possam ser restaurados, né? E o arrependimento sincero diante de Deus, quando nós estamos com o coração realmente sincero. Quando é que acontece o arrependimento sincero? Quando você não vai voltar lá para o vômito, né? Não vai voltar lá para o pecado, não vai voltar lá para aquela sujeira que está ali. Então nós devemos confessar o pecado, ter sinceridade com Deus, abrir o nosso coração ao Senhor. Isso gera fidelidade e lealdade a Deus, porque Deus ele quer de nós o nosso coração. Davi, por exemplo, ele pecou feio, né? Mas o que aconteceu com Davi? Ele pecou, mas ele se arrependeu. E ele não cometeu mais aquele pecado. Ele errou em outras coisas, mas não no mesmo erro. Então é quando verdadeiramente acontece o arrependimento, tá? Eu que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor te ilumine nesse dia, que a graça dele esteja sobre ti e que você tenha um discernimento da voz do Espírito Santo na tua mente, que é o que vai trazer direção e sabedoria. Fique com Jesus.